Muito bom dia para você que está me assistindo. Está começando mais um Café com Emoção e hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth. Você que está entrando pode mandar esse aviãozinho para mais pessoas para compartilhar essa mensagem e eu vou estar fixando aqui o nosso tema de hoje, a história de Ruth. Vamos começar a falar mais sobre as histórias das mulheres da Bíblia, né? São histórias verídicas. Então, vamos começar. Ruth poderia ter ficado em seu próprio país de Moabe, com sua família para apoio. Ela era jovem o suficiente para se casar novamente e poderia ter ganhado alguma estabilidade financeira dessa forma. Mas ela estava determinada a ajudar Noemi, que era a sogra dela, mesmo ao custo de perder seu próprio país, amigos, família, cultura e deuses. Então, a gente vai falar hoje sobre a história de Ruth, que é uma mulher que ela se doou, né, por amor à vida da sogra dela. Ela deixou amigos, casa, muita coisa para trás para ajudar, para se doar. Então, por isso que eu coloquei uma mãozinha assim, ajudando, né, na arte da nossa live. Por quê? Pra gente aprender com Ruth a se doar mais. É isso que fala a história dela. Então, o livro de Ruth na Bíblia, ele possui somente 4 capítulos. Então, se você quer aprender mais sobre a história dessa mulher maravilhosa que nos inspira sobre a parte da doação e em várias coisas lindas na vida dela que ela fez, só tem 4 capítulos. Você pode dedicar um tempo do seu dia que você já lê todo esse livro dela. Então, eu separei aqui, gente, um resumo desse livro, já que ele é pequenininho, e eu vou ler alguns versículos e também vou fazer alguns comentários, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então, ali no capítulo 1, fala mais sobre a fome em Israel. Então, o povo de Israel estava passando por um processo de fome. E Elimeleque e Noemi foram morar em outro país chamado Moabe. E tinham 2 filhos que se casaram com Orfa e Ruth. Então, a Ruth, ela se casou, tá? E o esposo de Noemi morreu e depois de 10 anos, seus 2 filhos. Então, Noemi era a sogra de Ruth e ela perdeu o seu esposo e depois os seus 2 filhos. E um dos filhos dela era casado com Ruth. Então, no versículo 8 diz assim: Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Então, a Noemi, ela não queria incomodar as suas noras, né? Ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, mas ela queria que as suas noras seguissem em frente. Ela não queria incomodar. E tá escrito assim: o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar, porque elas também perderam os esposos, né? Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Então, mesmo assim, mesmo Noemi liberando elas, elas queriam ficar com Noemi, que elas tinham um amor muito grande por Noemi. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Ia demorar muito, né, se elas esperassem isso. Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Então, aqui a gente vê um amor muito grande e importância das noras de Noemi para com ela, né? Aí elas começaram a chorar alto de novo. Então, Orfa, que era a outra esposa, se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Então, Orfa, depois de Noemi insistir, ela acabou voltando para o seu povo, mas Ruth ficou. Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei, que é um versículo que muitas pessoas colocam nos seus casamentos, né? O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então aqui
a Ruth estava disposta a doar a vida dela pela sogra. Mesmo o esposo dela tendo morrido, mesmo a sogra tendo insistido para ela seguir em frente, ela escolheu se doar. Será que a gente teria coragem de fazer isso? De se doar por alguém? De se doar por alguém que nem é do nosso sangue, né? Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separa da senhora. Olha só o amor, a união que elas tinham, né? E hoje em dia muitos falam mal da sogra, que não quer saber da sogra, mas a Ruth, ela queria ficar com a sogra ali até o fim, queria consolar, queria ajudar, né? Queria estar junto. Então, como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida aí com ela, não disse mais nada. E Noemi viu, poxa, ela realmente quer ficar aqui comigo, ela realmente quer ajudar, então eu não vou mais dispensar ela. Podemos ver que Ruth foi muito empática com Noemi. Ela se colocou no lugar de Noemi. Ela não queria que Noemi ficasse sozinha naquele momento, né? Que ela, poxa, tinha acabado de se tornar viúva, perdeu o esposo, que ela viveu anos com ele, perdeu os 2 filhos, imagina, parir 2 filhos e depois perder os filhos, né? É uma coisa assim que vai contra a lei, né, da vida, o normal, né, que geralmente os pais morrem primeiro, mas ela perdeu o esposo e perdeu os filhos. Imagina a dor dessa mulher. E Ruth, eu creio que ela agiu como Jesus agiria, né? Porque Jesus, ele deu a vida por nós, ele deu a vida pelos seus amigos, né? Ele se sacrificou, ele serviu. Então, Ruth, ela deu a vida dela por Noemi. Será que a gente está disposto a dar a nossa vida por um amigo, por alguém assim? Então, ela foi bastante empática. Então, Ruth serviu Noemi, que é o que eu falei para vocês desde o início da live, sobre servidão. E elas andaram lado a lado. Então, ela é um grande exemplo, né, daquilo que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente sirva mais. Ele não quer essa coisa da gente se importar só com a gente. Ele quer que a gente se importe com mais pessoas. Ele quer que a gente estenda a mão para mais pessoas que estão precisando de algo, que estão passando por algum momento ruim. Seja um conselho, seja um abraço, seja um bolo, alguma coisa, alguém que perdeu um ente querido, porque às vezes a gente só se importa conosco mesmo, né? Que a gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo, enquanto tem pessoas passando problemas iguais ou até piores. E você sempre consegue ajudar alguém, mesmo que seja uma coisa mínima possível. Sempre tem algo que você já superou, que você pode estar acrescentando na vida de alguém, que você pode estar se servindo de uma pessoa doadora, que você pode estar servindo. Então a Ruth, ela fez isso. Bom dia, princesa de Jesus. Bom dia, Valcivânia. Você é uma princesa também. Todas nós somos. Amém. Então Noemi e Ruth chegaram de volta a Belém. Elas voltaram para a cidade natural delas, né? Depois que aconteceu tudo aquilo. Então a Noemi, ela tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Olha a história. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi, que faleceu. A Ruth se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: por que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Porque esse parente de Noemi começou a reparar na Ruth, né? Aí vem desenrolar da história, que ela também tinha perdido o esposo. Então Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra. Olha só, Deus honrando Ruth. Ela nem imaginava, né? Ela nem imaginava que isso ia acontecer. E Boaz falou assim: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Percebe? Percebe o quão forte ela foi, mas não para querer reconhecimento de alguém, simplesmente porque ela queria ajudar. Então que a gente possa se doar para as pessoas, mesmo pessoas que não são do nosso sangue, pessoas que precisam da gente, pessoas que Jesus está nos enviando para ajudar, para levar uma palavra, para servir, para abraçar, para dar um sorriso, para motivar, para ajudar,
que a nossa motivação em fazer isso, a nossa motivação do coração, não venha a ser de querer algo em troca, não venha a ser de querer uma recompensa. Porque quando a gente faz algo para Deus, quando a gente faz algo por amor a alguém, por amor a Deus, sem querer nada em troca, o próprio Deus ele nos recompensa. Então aqui Deus já estava começando a recompensar a Ruth, mesmo ela não se importando muito com isso. Então Boaz, que era um homem rico, falou isso aqui para ela. Eu vi Noemi, eu vi Ruth, eu sempre troco o nome das duas. Eu vi, Ruth, que você deixou seu pai, você deixou a sua mãe, você deixou o seu país para você viver entre gente que você não conhecia. E isso que acontece com muitas mulheres, nós militares também, né? A gente deixa pai, a gente deixa mãe, a gente deixa a nossa cidade, algumas deixam até o seu país pra gente servir. Pra gente estar servindo, né? Por um propósito maior. A gente tá servindo a Deus por intermédio da palavra. A gente tá no nosso casamento, tá com outra pessoa do outro lado do país, em outro país. Então, é isso que Deus quer de nós, que a gente não venha ser agarrado a uma coisa, a uma cidade ou a alguém, mas que a gente venha obedecer à voz dele. Muitos ficam, né? Muitos têm o propósito de ficar, mas muitos têm o propósito de sair. E a gente tem que ser forte para cumprir a palavra de Deus, que está relacionada a missões. Então eu creio aqui que Ruth, ela foi sim uma missionária na vida de Noemi. Então, aqui está dizendo assim, ó, que Boaz estava falando para Ruth, que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. E aí a Ruth, ela se deitou com Boaz, pois ele era o responsável por ela, era o parente mais chegado. Ele reconheceu que ela era uma mulher direita e disse para continuar colhendo cevada com suas empregadas e ia ver se tinha alguém mais chegado a ela do que ele para ser responsável e cuidar dela. Então, o que aconteceu aqui? A Ruth, ela não precisou chegar em Boaz e falar quem ela era. Porque quanto mais você sabe quem você é, menos você precisa dizer quem é. As próprias pessoas que estão vendo seu testemunho de vida, elas vão falar por você. E o próprio Boaz viu, poxa, ela deixou pai e mãe, saiu da cidade, serviu a sogra dela. Poxa, olha as atitudes dela. Olha que mulher é essa, uma mulher direita. Então a admiração vem pelas suas atitudes, não só por aquilo que você fala. Então, em Ruth capítulo 4, o último capítulo, que eu fiz esse resumo aqui, Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e ficou sentado ali. Boaz disse para um parente seu, se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Então compraram as terras de Noemi. Também casarei com Ruth. Olha só a recompensa dela. Ela casou com um homem rico. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Olha que honra. Não foi a intenção dela, mas Deus recompensou. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal, onde vocês são testemunhas disso. Né? E aqui no versículo 11 do capítulo 4 diz assim, todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó. Então compararam a Ruth com Raquel e Leia, né? Que foram as esposas de Jacó. E para quem não sabe, Jacó, o nome dele foi mudado para Israel e gerou as 12 tribos de Israel, né? Então que honra para Ruth ser comparada com essas mulheres, né? Tornando-se assim as mães da nação israelita. Olha que interessante, que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Então, as pessoas estavam abençoando mais ainda Boaz. Olha quantas bênçãos. E Ruth seria a esposa dele. Quantas bênçãos vindo na vida dela. E ela não
estava se importando em receber essa recompensa. Ela fez tudo por amor. Ela nem sabia o que aconteceria, nem sabia quem era esse cara, né? Então Ruth poderia ter, olha só, aqui eu escrevi, né? Ruth poderia ter preferido ir para longe de sua sogra, em outra cidade, e seguir sua vida, e não servir Noemi. Ter se casado, mas ela escolheu servir sua sogra. E sua atitude, seu testemunho de vida perdura até hoje, sobre doação. Doar seu tempo, doar sua dedicação, sua vida por alguém. Quem hoje quer doar o seu tempo por alguém? E alguém que não seja assim do seu sangue. Noemi era a sogra, mas não era do sangue dela. Era da família. Mas assim, quem é que quer, tipo assim, largar tudo para servir alguém? Largar as pessoas de sangue para servir alguém que não é do seu sangue, né? Então, Jesus ele nos fala muito sobre isso, sobre servir pessoas. E ele serviu pessoas que nem gostavam dele. Pessoas que depois iam apedrejar ele. Será que a gente está disposto a fazer isso? Servir pessoas que nos odeiam, né? Amar os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta ela é espiritual. Será que a gente está disposto a se doar em oração por alguém que nos perturba? Por alguém que diz que não gosta da gente? Por alguém que vira as costas pra gente? Será que a gente perdoa essas pessoas de coração? Será que a gente está disposto a servir, a se doar por pessoas que magoaram a gente? Isso é algo muito poderoso, porque se a gente vence isso fazendo por amor a Deus, por amor àquela pessoa, o próprio Deus nos recompensa depois. Mesmo sem a gente querer, sem a gente se importar com essa recompensa. Então, doar o seu tempo, doar a sua vida, se dedicar, é algo que a gente precisa. Ferir o nosso orgulho, amassar o nosso orgulho, né? O nosso ego. Parar de olhar mais para o nosso umbigo e olhar mais para as pessoas ao nosso redor que estão precisando da gente, né? Tantas pessoas sofrendo com alguma coisa que você poderia estar ajudando e às vezes a gente pode estar de braços cruzados. Então vamos hoje refletir sobre essa passagem, sobre essa palavra e olhar mais ao nosso redor. E olhar com outros olhos. Não que a pessoa virou a cara pra mim. Às vezes a pessoa tá passando por algum problema e a gente chegar e perguntar, tá precisando de ajuda? Né? Não ter vergonha de falar, de perguntar, de sorrir, e aí, tudo bem? E aí, vamos tomar um café? Poxa, eu tô orando por você, mandar uma oração, um áudio, mandar uma palavra, sabe? E uma edificando a outra. É isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer união nossa, ele não quer separação. Então, esse foi a grande chave da história de Ruth, né? Ela serviu, ela doou o seu tempo e Deus deu uma grande recompensa para ela. Muitas bênçãos sobre a vida dela. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Que você possa estar se doando mais por pessoas sem querer nada em troca, né? Que é isso que Deus quer de nós. Então Boaz levou Ruth para casa, diz o versículo 13, para ser a sua mulher. E eles tiveram relações. E o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz a um filho. Então, além da bênção dela se casar com um homem que já era da família de Noemi, né? Para ali proliferar essa geração, e foi comparada com Raquel e Leia, que deram filhos a Jacó e se tornaram mães da nação israelita, além dessas bênçãos todas, e dele ser rico e tal, Deus ainda deu a bênção para ela dela ficar grávida, porque infelizmente muitas mulheres não conseguem. Então ela já conseguiu essa bênção e Deus foi colocando bênção atrás de bênção na vida dela, porque Deus viu a real intenção do coração dela. E não adianta também você se doar por alguém querendo recompensa de Deus, porque Deus ele tá vendo a intenção do seu coração. O seu coração você não consegue esconder de Deus. Então Deus ele vendo a intenção do nosso coração, ele mesmo recompensa. Então não adianta você não precisa se defender. Tipo assim, você tá fazendo bem pra alguém e alguém fala que você tá fazendo aquilo ali pra querer uma recompensa. Não importa o que a outra pessoa diz, o que importa é o que está no seu coração. E o próprio Deus vai te recompensar. Então, a Noemi, no versículo 16, ela pegou um menino no colo e cuidou dele.
né? Ela pegou o menino da Ruth, o filho dela. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, né? Porque Noemi ia cuidar do filho de Ruth como se fosse filho dela, né? Com todo amor. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Olha que interessante a genealogia, né? Eu pesquisei aqui a genealogia que é sobre servidão. Olha só, para você ver que toda a Bíblia está voltada para o nosso Rei Jesus. Desde o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda está interligada. Todos os livros estão voltados para Jesus. Então, essa genealogia de servidão, Jesus, ele é descendente de Davi, que é descendente de Ruth, se você parar para pensar. Então, Jesus, no fim das contas, ele veio de Ruth também. Isso é muito interessante. Então, o nosso foco de hoje, agora o resumão aqui que eu escrevi no final, quem quiser estar anotando aí algumas coisas, alguns insights sobre essa live, pode anotar também. Quem quiser enviar perguntas, pode enviar. Então, esse é o último parágrafo de resumo que eu escrevi, foi assim. Então, o nosso foco de hoje é muito mais do que falar somente sobre a história de uma mulher chamada Ruth, mas te mostrar que toda a Bíblia está interligada e gira em torno do nosso Rei Jesus, como eu falei anteriormente. A minha interpretação de a Bíblia estar demonstrando que Ruth faz parte da genealogia de Jesus é frisar que precisamos ser servas, assim como foi Jesus. Precisamos servir. Mesmo ele sendo homem e nós mulheres, existem N formas de servirmos umas às outras, né? Porque às vezes a gente, eu tenho que me espelhar em Jesus, mas Jesus era homem. Tá, mas você sendo mulher, você consegue servir, ter o ato de servir, assim como fez Jesus, né? De servirmos umas às outras, chorarmos e nos alegrarmos umas com as outras, assim como Ruth fez com Noemi. Confessarmos nossos pecados sem máscaras, umas para as outras, né? Se você também é mulher ou você é um homem que tá chegando aqui agora, né? Que você possa encontrar uma pessoa de confiança para você tirar a máscara, né? Uma pessoa de oração para você confessar seus pecados, para você não se isolar, para você ajudar, para você servir, se servir também, porque pra gente ter essa comunhão, né? Como corpo de Cristo, para quando chegar o dia mau a gente ter força para lutar em oração. A gente precisa se munir dessas armas, né? Então, sermos irmãs espirituais de oração, estarmos unidas em comunhão como corpo de Cristo e exercermos a doação uma pelas outras. Dar nosso testemunho de vida, por exemplo, já é cuidar umas das outras, pois o que eu passei e venci ou estou passando e vencendo pode servir de ajuda e de inspiração para outra irmã e vice-versa. Então, essa live, gente, é sobre isso, foi sobre isso. Esse livro de Ruth é bem pequenininho. Separe um tempo, leia esse livro, anote, grife, como eu já ensinei para vocês. Pega ali o seu post-it, pinta de colorido. E hoje você pega lá um tempinho, umas horinhas e lê todo o livro de Ruth, que você possa ser edificada com a história dessa mulher rica de coração, né? Antes dela ser escolhida para ser esposa de Boaz, que era um homem rico, ela já era rica de mentalidade, ela já era rica na alma, no espírito, rica de coração, né? Então, que a gente possa escolher ser como Ruth, sermos parecidas com Jesus e se doar umas pelas outras, e que não fique só nas nossas palavras, que o Espírito Santo possa nos guiar para fazer isso, possa nos dar força. Por mais que você não queira, por mais que a gente não queira às vezes servir ou esteja com preguiça de servir, mas que a gente esteja forte para servir sim, porque melhor é dar do que receber. Amém? Então, gente, essa foi a nossa live do Café com Emoção de hoje, sobre a história de Ruth. Se você não assistiu desde o início, tá chegando agora, eu vou deixar salvo para você assistir. E eu quero te convidar para você estar aqui novamente às 10 horas. Hoje a gente vai fazer uma live incrível do Setembro Amarelo com a minha amiga Kelly. Ela também é militar e ela é estudante de psicologia. E a gente vai unir a psicologia com a teologia para falar sobre assuntos, né, nessa campanha de valorização da vida. A Tibi, cheguei atrasada.
Ah, Tibi, que pena, eu vou deixar salvo, mas foi muito legal aqui a história, o feeling, os insights bíblicos aqui. Isso mesmo, depois assisto isso. Assiste e manda pra mais gente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença aqui de vocês. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração. Fique com Deus.